Fala aí, meus queridos, muito boa tarde, canal Conhecimento é Libertação, tá no ar mais um vídeo aqui pra vocês, trazendo hoje pra vocês um vídeo sobre o porquê o Messias, ele fala pros discípulos quando ele vai partir o pão, tomar e comer, esse é o meu corpo que será entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Porque ele fala isso, fazei isso em memória de mim, certo? E eu vou trazer para vocês aqui vários versículos para nós encaixar isso e eu mostrar para vocês, perdão, o porquê que ele fala isso, beleza? Primeiro texto, né, sobre isso, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Paulo diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão. O que é o pão que eu já falei para vocês? É a palavra, o evangelho, certo? E aí ele fala assim, ó: tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei. Pega, aprende, certo? Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim, certo? Deixa eu ver os outros versículos que eu tinha marcado aqui. Olha para vocês verem. No livro de João, capítulo 6, versículo 26, ele fala assim, ó: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, ou seja, pelos milagres que vistes, né? Mas porque comestes do pão e vos saciaste. Que pão é esse? É a palavra que ele estava ensinando, era o evangelho eterno, era aquilo que ele veio fazer, ensinar, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Fazer o que, né? E aí, pessoal, no livro de Mateus, tem outros também, certo? Estou com a rinite atacada que tá difícil, mas vamos lá. Perdão, gente. Capítulo Mateus 26, 17, fala sobre a última Páscoa e a Santa Ceia, e sim, né? Ele fala assim no versículo 26, enquanto comiam, ó, pra vocês verem, enquanto comiam, Messias tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Então é isso aí, né? O evangelho, pessoal, que ele veio, que ele desce do céu, que ele veio ensinar para nós, este é o pão da vida. É esse evangelho que te tira, digamos assim, da cegueira e te abre, né, a verdade, essas coisas assim. Esse é o evangelho, esse é o pão. Primeiro Atos, capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 45 ou 6, se eu não me engano. Ele fala assim, ó: depois que ele morre, né, que os discípulos vão espalhar a palavra. Lá fala assim, ó: e os discípulos iam de sinagoga em sinagoga, de casa em casa, partindo o pão,
Vocês acham, pessoal, que o Messias veio do céu, veio do Pai, juntou 12 discípulos, um qual um traiu, para fazer eles levarem pãozinho de padaria na casa das pessoas, nas sinagogas, partindo pãozinho? Não, gente, ele formou os 12 discípulos para quê? Para ir para o mundo e levar a palavra, pregar o evangelho. O pão da vida é o evangelho. Ele formou os discípulos para isso, para espalhar a palavra, certo? Então, lá no versículo de Coríntios 24, né? Capítulo 11, versículo 24, que eu li para vocês no começo, que ele fala assim, ó, que Paulo fala, né, que na noite que ele foi traído, partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Quando ele fala tomai e comei, ou seja, pega a palavra, guarda ela dentro de vocês, porque esse é o meu corpo que será entregue por vós, que será partido por vós. É a função dos discípulos, dos seguidores do Messias, guardar a palavra, guardar os ensinamentos e partir com o próximo, levar o evangelho para outras pessoas. E quando ele fala assim, ó, fazei isto em memória de mim, é para que é, pessoal? É para o evangelho não morrer, não se perder ao longo dos anos. Quando ele fala assim, ó, vai, prega o evangelho a toda criatura na face da terra, né? Ou seja, para quê? Para que esse evangelho não se perca, para que ele sempre as pessoas lembrem dele. Não é necessariamente lembrar do Messias, é lembrar do evangelho verdadeiro, porque o evangelho ele foi se perdendo ao longo dos tempos. Entendeu? Então, quando ele fala, fazei isso em memória de mim, é para quê? Para que o evangelho não se perca. Digamos assim, hoje, na verdade já se perdeu ao longo dos anos, né? Porque hoje não é pregado o evangelho, esse evangelho que o Messias pregou. O evangelho de amor ao próximo, né? O evangelho sem rituais. O evangelho de não pratique com o próximo aquilo que você não quer que faça com você. Um evangelho onde mostra verdadeiramente o nome do Pai e do Filho, né? Então este evangelho já se perdeu e agora que ele vai voltando. Então quando ele fala fazer isso em memória de mim, era para quê? Para que esse evangelho não se perdesse, né? Ele ainda fala em uma das passagens, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui, quer ver? Que rapidinho, no de Mateus aqui. Ai meu Deus do céu, tem misericórdia. No versículo 27 ele fala assim, ó: e tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora, desde o momento, perdão, desculpa, aqui é assim, pessoal, é sem corte, entendeu? Os vídeos gravados são crus, bruto, sem corte, então se eu espirrar, aqui vai sair nos vídeos, entendeu? É verdadeiro, sem edição. Como eu estava dizendo, e digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. O que ele está querendo falar aqui?
sobre o pão, né? Que é o que? Ele tá falando a partir daquele momento que ele estava partindo o pão lá com os discípulos, e era a função dos discípulos espalhar esse evangelho para tudo quanto é canto, rapaziada. Era a função dos 12. Eles foram levantados para isso, entendeu? Fazer os sinais, fazer os sinais, como digo, milagres, né? Expulsar demônios, cura, né? Conversão de pessoas, levar o evangelho. Era a função deles. Eles foram levantados para isso. Então, ele fala o seguinte: desde o momento em que eu estou aqui partindo o pão com vocês, eu não beberei, né? Ou nós não beberemos, não. Ele fala assim: ó, não bebereis deste fruto da vida. O fruto da vida que ele está falando é o que? A palavra, os ensinamentos, o evangelho. Aí ele fala assim, ó, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, ele vai vir, como ele vai vir de novo, ele só vai partir o pão ou compartilhar esses momentos de pregação do evangelho de novo, somente no momento em que ele vier outra vez, entendeu? Que seria, né, o que vai ser o reino de Deus, né, aonde Deus vai reinar. Beleza? Então, pessoal, para fritar o ovo aqui e resumir para vocês, quando ele fala fazer isto em memória de mim, é para quê? Para que o evangelho não morra, não se perca ao longo dos anos. A essência, o evangelho verdadeiro não se perdesse, entendeu? É para isso que a gente deve passar de geração em geração. Eu passo para meus filhos, para o meu vizinho, para quem eu tenha proximidade, certo? E aí o meu vizinho passa para o filho dele passa para o neto, e lá. E isso para fazer o quê? Para manter a memória, para manter o evangelho verdadeiro, entendeu? Mas isso se perdeu ao longo dos séculos, né? Porque tem 2000 anos, né, que isso já aconteceu, e a essência do verdadeiro evangelho, né, se foi. E agora, quando ele vier, né, para o grande dia do Senhor, ele vai beber do fruto fruto da vida de novo, digamos assim, né, que é o evangelho. Ele vivifica a pessoa, restaura, faz com que a pessoa enxergue a realidade como ela é, entendeu? Espero que vocês tenham compreendido. Fica aí o vídeo de hoje e até o próximo, e falou!